A razão de estarmos fazendo essa live hoje é para anunciarmos de que amanhã, domingo, dia 5/4, eu, Valdemar Magaldi e o Ajax Salvador, estaremos fazendo uma live a respeito dos complexos e as suas manifestações individuais e coletivas, mostrando toda a abrangência dessa teoria dos complexos do Jung, fazendo com que a gente consiga refletir por que o mesmo afeto pode produzir reações comportamentais, mudanças de crenças, reações orgânicas absolutamente diferentes em cada pessoa, por conta dessa gestão da energia psíquica que o afeto produz, ativando os complexos. Fala um pouco aí, Ajax. Então, é importante a gente entender que os complexos, eles vão mobilizando em nós uma série de sentimentos, emoções, mas mobilizam o corpo, e que vários complexos nos constituem. Então, às vezes, o que está em questão é que dentro de nós também surgem conflitos, porque os complexos nem sempre estão de acordo um com o outro. Não temos só conflitos externos entre ideias de um lado e ideias do outro. Às vezes, essas ideias, esses funcionamentos, esses ideais, esses padrões, eles também entram em conflito internamente, né? Então, isso pode produzir uma série de defesas no corpo, né? Desde mecanismos de tensão muscular até liberação de cortisol, enfim, toda uma série de respostas que vão reagir de acordo com a ativação deste ou daquele complexo, que vão reagir de acordo com o grau de tensão entre os complexos. Então, nós estamos num momento em que as tensões são grandes externamente, mas talvez, e para algumas pessoas mais do que para outras, elas também se tornem muito grandes internamente. Então, e eu acho que essa ideia de complexo que o Jung trabalhou desde o início da estrutura da sua teoria, ela é absolutamente importante para a gente entender o momento atual, onde a humanidade toda está recebendo o mesmo afeto e nós estamos vendo posições diametralmente opostas de comportamento, de atitudes e até de adoecimento diante deste afeto que é o Covid-19 e também a reação da quarentena que a humanidade toda está tendo que viver e conviver com coisas que não convivem. Como os arquétipos, como os complexos, eles têm uma camada superficial que a gente chama do que tange ao inconsciente pessoal e uma camada mais profunda que é o inconsciente coletivo, então nós estamos trabalhando com coisas da subjetividade do indivíduo, mas também com temáticas que são universais. E isso ganha uma dimensão de captura de energia psíquica tamanha, represando que deveria fluir em tantos outros aspectos da vida, ficando monotematicamente e gerando mais adoecimento do que cura. E predispondo o indivíduo, inclusive, a uma baixa imunidade. Então, compreender a teoria dos complexos é extremamente importante para a gente saber até lidar com este momento, tanto no que diz respeito a nós, quanto no nosso entorno relacional. Não é isso, Ajax? Isso. Eu acho que um dos maiores desafios para compreender a teoria dos complexos é que, como Jung dizia mesmo, lá no começo do século XX, nós vivemos uma possessão fanática de que em mim só tem eu. Que tudo que eu penso é meu e que funciono numa unidade absoluta. O que ele vai nos trazer como reflexão, e que eu acho que aí tem outros autores que já trouxeram também contribuições nessa ordem, é que em nós funcionam
muitos complexos diferentes, muitos padrões. Ele vai dizendo, olha, cada complexo é uma pessoa em nós. Esses complexos, eles organizam maneiras de pensar, de reagir, de sentir, e isso tudo funciona. Então, um dos maiores desafios é a gente conseguir perceber que em mim não tem só eu. Eu é apenas um dos complexos que funcionam. Nós temos uma variedade enorme. Se eles conversam com outros, eles entram no acordo, a vida anda de um jeito. Agora, se um complexo começa a entrar em colisão com o outro, do lado de fora ou do lado de dentro, porque o lado de fora e o lado de dentro não são totalmente separados, muito pelo contrário. Quando eu brigo muito com alguém do lado de fora, com certeza, para que eu brigue, eu tenho que ter a imagem dele do lado de dentro. Se eu não tivesse a imagem dele do lado de dentro, eu não estaria brigando com ele. Só brigo com alguém porque esse alguém tem, de alguma maneira, uma configuração interna em mim. Então, nunca é só externo. Não estou aqui dizendo que não existam conflitos externos. Claro que eles também existem, mas eles têm uma conexão entre o que é externo e o que é interno. Isso é muito mais ligado, e a teoria dos complexos nos ajuda um tanto a compreender. Mas eu tenho que partir de uma certa, de uma certa premissa, de uma certa possibilidade de compreender que nós não somos só um eu. E essa colocação da Jacques é importante, e ele, na fala dele, já deixa evidente, né, que o primeiro complexo que se constela na nossa, no desenvolvimento da personalidade humana é o complexo do ego, né? E a partir daí outros complexos vão se estruturando. Não existe uma hierarquia absoluta, mas, obviamente, o complexo materno, o complexo paterno, são absolutamente preponderantes para garantir a qualidade de cuidar de si, cuidar do outro, estabelecer regras, limites. Agora nós estamos absolutamente tomados por esses complexos, inclusive, né? O cuidar é preponderante, então a mãe está superativada, e estabelecer limites, repensar os limites, tem a ver com o pai, que também está muito exacerbado, está trabalhado esses complexos de uma maneira organizada, para dentro e para fora, para mim e para o outro. E quando ele se torna absoluto, aí desenvolve persecutoriedade, paranoia, hipocondria e um monte de outros transtornos, né? Porque chegando a coisas que vão muito além, porque eles atravessam a dimensão da família, da espiritualidade, da sociedade, trabalho, da amorosidade e da relação com o corpo. E todas essas áreas são as áreas que a energia psíquica precisa fluir e não ficar represada. E se o complexo fica muito ativo e unilateral, né, o que acontece? A energia represa e aí vem a doença. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Eu acho que se tem um elemento que é central na teoria junguiana, que é a grande problemática que é a unilateralidade. Não existem complexos do bem, complexos do mal, padrões arquetípicos do bem, padrões... Ixi, aconteceu. Ok. Não existe padrão arquetípico do bem e do mal. Qualquer complexo, qualquer padrão, se ele... Foi um complexo aí, Jacques. Foi. Se ele crescer muito, se ele crescer unilateralmente, de maneira dominante, entrar em cisão e oposição, ele vai produzir conflito, ele vai produzir sintoma. Mas é importante entender, não, tem esse padrão que é bonzinho, é aquele que é ruim. Não tem o que é ruim e o que é bom. Né? Tudo que é ruim, se crescer demais, ou seja, é péssimo. Tudo que é bom, se crescer demais, vai ficar ruim. Não tem, a gente não tem. E isso eu acho que é uma questão muito importante. A unilateralidade,
a dominação, a tirania, né, a atitude despótica, ela não acontece exclusivamente do lado de fora, nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, nas relações políticas, não, eles podem acontecer também nas relações internas entre os complexos. Então, e muitas vezes uma coisa reflete a outra, né? Muitas vezes as pessoas que se vinculam a posições muito radicais e despóticas, elas também funcionam com padrões despóticos, tirânicos internamente, né? Sei, Valdemar, o que você pensa sobre isso? Com certeza. É isso mesmo, né? Eu sempre brinco do Caibalion da Tábua de Esmeraldas, que o Jung trabalhou na alquimia, dizendo que tudo que está dentro corresponde ao que está fora e vice-versa. Tudo que está no macrocosmos tem a sua correspondência no microcosmos. Então, é uma complementariedade. Toda vez que o indivíduo não consegue perceber a totalidade, compreender que não existe complexo do santo ou do diabo, porque o complexo é da totalidade, ele vai ficar à mercê de alguém que vai dar para ele a ilusão de se livrar do complexo, através de remédio, através de cura mágica, espiritual e através... Bom, mas assim, hoje a gente está tentando fazer só uma experiência. No fundo, é a primeira experiência que eu estou tendo com a Jaques, e a gente vai estar avaliando a qualidade e até como é que vai ser a dinâmica dessas nossas relações. Amanhã, às 18 horas, vai ser a primeira experiência que nós vamos ter. A gente vai ficar um tempo maior nessa live, tentando responder à interação do pessoal. A gente vai estar divulgando e espero que vocês também ajudem na divulgação. E, a partir daí, a minha intenção nesse período de confinamento é estar fazendo vários eventos desse, entre todos os professores e do IGEP, para poder, primeiro, manter a proximidade da gente com a nossa comunidade, que é grande, de alunos e ex-alunos. E também para a gente trocar experiências e dar uma aquecida nesse distanciamento social que nós somos obrigados a ter, fisicamente falando, mas anímica e espiritualmente, a gente pode estar muito mais próximo. É uma experiência nova. Fala aí, com a Jaques. Eu também estou experimentando aqui essa maneira de se relacionar, né? Ainda pensando um pouco, né, nessa questão dos complexos, o Jung fala lá na energia psíquica que, por mais que a gente tenha infinitos complexos que possam, infinitos padrões arquetípicos que possam organizar os complexos, né, eles nunca vão dar conta de todas as possibilidades, né? Quando a gente vive algo como algo que é conhecido, é porque ele já se encaixou dentro de uma sequência, de um complexo que está relativamente organizado, mas a gente vai ter sempre um excedente de energia psíquica que vai se abrir para o novo, para o desconhecido, para o mistério, para o enigma, né? De alguma maneira, nós estamos aqui no novo, né? Nós estamos aqui, de alguma forma, tentando criar outras maneiras de que as coisas possam fluir, que não da maneira que a gente já tem os complexos configurados em cada um de nós. É isso aí. Então, tá bom. Namastê, coronavírus em mim, saúde, coronavírus em você, né? E vamos lá, amanhã às 18 horas, ajudem na divulgação. Obrigado a Jaques pela oportunidade. Eu acho que pode ser muito rica essa experiência aí. Vamos ver o que rola. Vamos ver. Tchau, tchau. Até. Até mais. Até. Tchau. Tchau. Até. Agora a gente sai.